Juros estratosféricos. Negócio super rentável. Tudo às custas dos funcionários públicos baianos. Imagina dar um empréstimo para um funcionário público e cobrar perto de 5% ao mês. Imagina que o risco dessa operação é quase zero. Imagina comprar esse negócio a preço de banana. Só 15 milhões de reais. Imaginem que o público potencial para você explorar dessa forma é de 280 mil pessoas. Imagine que depois de tudo isso, o governador do estado baixa um decreto proibindo os funcionários públicos de levarem a dívida para um banco com taxa de juros menor. Esse negócio foi o que o governo da Bahia, com participação direta dos petistas Rui Costa e Jacques Wagner, articulou com Augusto Lima, um empresário baiano que vivia de negócios menores, como a venda de abadás no carnaval. E quem é Augusto Lima, o Guga? É a pessoa que depois apresentou esse negócio que ficou conhecido como Credicesta a Daniel Vorcaro, do Banco Master. Guga virou sócio de Vorcaro em 2018 e se tornou CEO do Master. Sem Guga, o Master nunca teria sido o que se tornou depois. Sem o governo do PT na Bahia, não haveria Guga. E sem o PT baiano, não haveria Master da forma como o banco ficou conhecido. Essa é a história que o Poder 360 conta aqui, depois de vários meses investigando. Foi difícil encontrar decretos idealizados por Rui Costa e Jacques Wagner, embora tudo esteja documentado. E o mais interessante, é tudo dentro da lei. Isso mesmo, nada até agora foi considerado crime. Guga e o PT da Bahia têm sido preservados ao máximo. Sem essas personagens, a história do Master jamais teria sido da forma como foi e como o Brasil conheceu nos últimos meses. Essa história envolve um sofisticado esquema de oferta de crédito consignado que nasceu com um cartão chamado Credicesta, que era um ativo estatal baiano criado em 1996. É mais fácil entender com um exemplo concreto. Em um contra-cheque de abril de 2022, uma professora aposentada tinha R$ 7.519,52 de salário e R$ 5.907,59 em descontos, ficando com um líquido de R$ 1.611,93. A maioria desses descontos se refere a empréstimos consignados, sendo mais de R$ 1.000 comidos pelo Credicesta. E como foi a cronologia até chegar a esse ponto? A gestão do governador Jacques Wagner, do PT, começou em 2007 já com muitas críticas à Ebal, que era um estatal responsável por administrar a rede de supermercados Cesta do Povo, que vendia produtos básicos mais baratos com dinheiro dos pagadores de impostos baianos. Essa empresa, naquela época, cuidava também do Credicesta, que era usado para compras na Cesta do Povo. Era como se fazia antigamente numa mercearia do interior. O funcionário público ia até o supermercado Ebal, comprava arroz, feijão e outros alimentos e apresentava seu cartão Credicesta. O valor da compra era pago no fim do mês, descontado diretamente do salário. A Ebal foi criada em 1980 por Antônio Carlos Magalhães, que pertencia ao grupo adversário ao PT na Bahia. Naquela época, o Brasil enfrentava uma inflação desenfreada, às vezes acima de 100% ao ano. Só que o país foi mudando, ficando bem aos poucos mais rico e tecnológico. A Ebal foi perdendo o sentido de existir com o avanço de supermercados concorrentes. A empresa tinha uma operação cara que quase nunca dava lucro. Uma auditoria constatou um rombo acumulado de R$ 620 milhões na companhia de 1997 a 2006. Em 2014, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, e Jacques Wagner sancionou, um projeto que permitia privatizar a Ebal. Técnicos começaram a se movimentar para avaliar qual seria a parte a ser vendida e qual ficaria com o Estado. Em 2016, o governo foi ao mercado para tentar vender a Ebal, especialmente a rede de supermercados. Pedia no mínimo R$ 81 milhões. Ninguém quis comprar por esse preço. Tentou novamente em março de 2018. Novamente fracassou. O sucesso veio só em abril daquele ano. Junto com a rede Cesta do Povo, foi oferecido também o controle do Credicesta, com uma concessão exclusiva para operar o cartão por 15 anos. O valor de venda também foi drasticamente reduzido, de 81 milhões para 15 milhões. Quem venceu o leilão foi a NGV Empreendimentos e Participações. Só que cerca de 2 meses depois, quem assumiu o negócio do Credicesta de fato foi o baiano Augusto Lima, conhecido como Guga. Guarda esse nome. Até aí parecia uma operação normal, só que 16 dias depois da privatização, o governador Rui Costa baixou 2 decretos, que deram uma série de vantagens ao comprador da Ebal. Um deles permitia ao comprador diversificar as operações do Credicesta para oferecer serviços creditícios e financeiros, ou seja, ofertar empréstimos aos funcionários públicos da Bahia. O outro decreto liberava o cartão para consumir até 30% da remuneração líquida dos funcionários públicos do Estado. O que era uma empresa falida e vendida por só 15 milhões de reais passou a ser um pote de ouro. Aliás, se esses decretos tivessem sido editados antes da licitação da venda da Ebal, a empresa valeria dezenas de vezes mais do que os 15 milhões de reais. O fato é que, a partir dos decretos realizados pelos petistas Jacques Wagner e Rui Costa, a Ebal mudou de patamar. Aliás, a Ebal não valia quase nada. A riqueza ali era o Credicesta, que deixou de ser um cartão só para comprar arroz e feijão fiado para ser um instrumento de captação de crédito consignado. Um dinheiro fácil, com remuneração gigante e risco quase zero.
os funcionários públicos da Bahia passavam a sacar em dinheiro com o cartão Credicesta, pagando juros na casa dos 5% ao mês. Um negócio micado que ninguém queria comprar virou um verdadeiro tesouro. Augusto Lima, o Guga, sabia do produto que tinha em mãos. Passou a procurar um investidor para aportar dinheiro no Credicesta. Falou primeiro com o BMG, não prosperou. Depois foi ao encontro de Daniel Vorcaro, que comandava o Banco Máximo, que depois veio a se chamar Master. Vorcaro topou entrar no negócio. Comprou 50% do Credicesta de Guga ainda em 2018. Poucos dias depois veio o salto operacional do cartão. Empréstimos eram oferecidos a taxas de juros altíssimas, mais de 3 vezes a média praticada pelo mercado para serviços semelhantes. A cobrança era feita de forma a permitir o endividamento perpétuo dos funcionários, segundo a associação relatou à Justiça. Quanto mais a pessoa pagava, mais ficava devendo. O ciclo não acabava nunca, era eterno. As carteiras de crédito consignadas da instituição eram vendidas a bancos e fundos de investimentos e Vorcaro conseguia antecipar receitas multimilionárias para inflar o caixa com liquidez imediata. Em 2022, um decreto editado também por Rui Costa proibiu funcionários públicos de transferirem a dívida do Master para bancos com juros menores. O Credicesta acabou sendo tão rentável que foi exportado pelo Master para outros 23 estados e 176 cidades. No fim de maio de 2024, a sociedade entre Augusto Lima e Vorcaro chegou ao fim. Já havia dúvidas naquela época sobre a solidez do Master. Guga levou o cartão que havia comprado do governo da Bahia para o guarda-chuva do Banco Pleno, que havia sido criado por ele. Essa nova fase não durou muito. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. O Banco Pleno foi encerrado em fevereiro de 2026. Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram presos pela primeira vez em novembro de 2025, sob suspeita de fraudes financeiras. Os dois depois foram soltos. Vorcaro foi preso novamente em março de 2026 e segue detido. Guga está solto. Jacques Wagner foi alvo da Operação Compliance Zero em 18 de junho. A PF investiga se o senador atuou no Senado a favor de interesses do Master e de Augusto Lima. O Guga, inclusive, recebeu um pedido de Jacques Wagner para comprar um apartamento de 2,5 milhões de reais em uma área nobre de Salvador. O petista confirmou ter feito essa solicitação. Disse que faria a recompra do imóvel para dar de presente à sua filha. Tudo considerado, o crescimento exponencial do Master se deu graças à entrada de Augusto Lima na sociedade, levando embaixo do braço o Credicesta. O Credicesta cresceu por causa de decretos do governo da Bahia, idealizados pelos petistas Jacques Wagner e Rui Costa. Jacques Wagner diz que não houve nada de ilegal. Rui Costa também já disse que a operação de venda da EBAL e do Credicesta foram todas regulares. Nenhum dos petistas explica por que houve decretos favorecendo Augusto Lima, o Guga, depois da privatização da EBAL, ou por que essa reestruturação da empresa não foi feita antes, para que o valor da venda fosse maior. Wagner foi alvo da PF, perdeu o cargo de líder do governo Lula no Senado, mas segue fazendo campanha para se reeleger senador ao lado do presidente, que o chama de irmão. A gente não escolhe irmãos, mas a gente escolhe companheiros. E aqui na Bahia, eu tenho companheiros de longa data. Com Rui Costa, nada aconteceu. Guga Lima está livre. Vorcaro está preso.